Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para a gente poder dar continuidade no nosso projeto da leitura bíblica. Hoje nós vamos começar um novo livro da Bíblia. Nós vamos começar o livro de Ruth. Nós vamos ler hoje Ruth do capítulo 1 até o capítulo 2. Vamos conhecer um pouquinho aí da história de Ruth e da sua família. Uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. Então nós temos muito que aprender com essa moça, com essa mulher. Vamos então pegar a nossa Bíblia aí, para a gente poder dar início à nossa leitura. Vamos iniciar aqui no capítulo 1 do livro de Ruth. No tempo em que os juízes governavam, houve um período de fome no país. Por isso, um homem de Belém de Judá emigrou para os campos de Moabe, com a mulher e os 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a mulher Noemi, e os 2 filhos, Maalon e Quelion, eram do vale de Efratá, de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e aí ficaram morando. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou só com os 2 filhos. Estes se casaram com as moças moabitas. Uma se casou com Orfa e o outro com Ruth, e aí ficaram por uns 10 anos. Maalon e Quelion morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então a gente já percebe aqui que logo no início da história do livro de Ruth, conta um pouquinho da drama, né, que os pobres estavam passando ali. Eles tiveram que emigrar para uma outra região, especificamente aqui aos campos de Moabe, e ela foi junto com os filhos, né? A Noemi foi junto com os filhos e o seu marido, só que o marido veio a falecer e mais para frente os filhos cresceram, casaram-se, né? Casaram-se com Orfa e com Ruth, e os filhos também vieram a falecer. Então a gente já começa aqui no primeiro desafio ali da vida dessas 3 mulheres, que agora, né? Uma está sem o pai dos meninos e também o seu esposo, e as outras 2, né? Que casaram com os filhos dessa moça, dessa Noemi, também estão viúvas. Os maridos vieram a falecer. Noemi resolveu voltar aos campos de Moabe, junto com as 2 noras, pois ficou sabendo que Javé tinha abençoado seu povo, dando-lhe pão. A gente vê aqui que ela tinha uma fé muito grande, né? Decidiu voltar, depois de toda essa batalha que já enfrentou logo no início, ela decidiu voltar para a terra natal, mas sem muita certeza. Ela ouviu dizer, pois ficou sabendo, né, que Deus havia abençoado o seu povo, que tinha abençoado a terra de onde ela veio. Então a gente vê que um ato de fé muito grande dela poder querer voltar para a sua região. Ela com as noras saiu do lugar onde tinha morado e se pôs a caminho para voltar à terra de Judá. No caminho, Noemi perguntou às noras: Por que vocês não voltam para a casa de sua mãe? Que Javé trate vocês com a mesma bondade que vocês tiveram com meus filhos e comigo. Javé faça cada uma de vocês encontrar marido e viver feliz. Noemi beijou as noras e elas começaram a chorar alto, dizendo: De jeito nenhum, nós vamos com você para o seu povo. Noemi insistiu: Voltem, minhas filhas, porque vocês querem ir comigo. Vão ficar esperando que eu tenha mais filhos para se casar com eles? Voltem, minhas filhas, porque eu estou velha demais para me casar outra vez. Mesmo que eu tivesse esperança, me casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês deixariam de casar esperando os meninos crescer? Não, minhas filhas. Minha sorte é mais amarga que a sorte de vocês, porque a mão de Javé está contra mim. Elas começaram de novo a chorar. Depois Orfa se despediu da sogra e voltou para o seu povo. Ruth, porém, ficou com Noemi. Então Noemi lhe disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e o seu Deus. Volte você também com ela. Ruth respondeu: Não insista comigo. Não vou voltar, nem vou deixar você. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será
o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e serei sepultada. Somente a morte nos poderá separar. Se eu fizer o contrário, que Javé me castigue. É bem interessante aqui porque Ruth decide seguir a sua sogra e ela quer se entregar verdadeiramente para o Deus fiel, o Deus verdadeiramente que é o nosso Deus criador. Ela fala que, até ela fala, né? Seu povo será o seu povo e o seu Deus, que é o nosso Deus criador, será o meu Deus também. Então ela quer se entregar aí verdadeiramente para os caminhos do Senhor. Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela e não insistiu mais. Puseram-se a caminho e chegaram a Belém. Logo que entraram na cidade, todo mundo se alvoroçou e as mulheres comentavam: Não é a Noemi? Mas Noemi corrigia: Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias e Javé me traz de volta de mãos vazias. Não me chamem de Noemi, porque Javé está contra mim e Todo-Poderoso me tornou infeliz. Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com a sua nora Ruth, a moabita. Chegaram a Belém quando estavam começando a colheita da cevada. Capítulo 2. Noemi tinha um parente, por parte do marido. Era uma pessoa importante do clã de Elimeleque e se chamava Buz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo onde estão colhendo cevada. Se alguém me deixar, irei atrás dele catando umas espigas. Noemi concordou: Pode ir, minha filha. E Ruth foi ao campo catar o restolho das espigas, atrás dos cortadores. E por acaso foi parar num dos campos de Boz, do clã de Elimeleque. Nesse momento, Boz estava chegando de Belém e cumprimentava os cortadores. Javé esteja com vocês. Eles responderam: Javé o abençoe. Então Boz perguntou ao capataz: Quem é aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe, e me pediu para catar o restolho das espigas. Ela chegou de manhã e está de pé até agora, sem parar um só momento. Então Boz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em outro campo. Não se afaste daqui. Fique com minhas empregadas. Observe o terreno que os homens estão ceifando e vá atrás deles. Ele está partilhando aqui, né, as suas bênçãos ali. Ordenei aos meus empregados que não incomodem você. Quando estiver com sede, pode ir até as bilhas e beber a água que os empregados tiverem trazido. Então Ruth se prostrou com o rosto no chão e perguntou a Boaz: Por que o Senhor está sendo tão bom comigo? Por que está dando tanta atenção para mim? Eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: Fiquei sabendo de tudo o que você fez por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Você deixou pai e mãe, abandonou sua terra natal e veio viver no meio de um povo que você não conhecia. Javé lhe pague o que você fez, que você receba uma grande recompensa de Javé, Deus de Israel, pois foi debaixo das asas dele que você veio buscar abrigo. Olha para você ver que interessante. Ela aqui se colocou à disposição para estar junto com a sogra no momento mais difícil, né, que a sogra passou ali, de perder o seu esposo, de perder os seus 2 filhos, e Ruth decidiu não abandonar ela nesse momento de tanta dificuldade. Ruth disse que eu mereço o favor que o Senhor está fazendo por mim. O Senhor me tranquilizou e me falou ao coração, embora eu não seja nem mesmo sua empregada. Na hora de comer, Boaz chamou Ruth: Venha cá, coma do nosso pão e molhe o pão no caldo. Ruth se sentou ao lado dos cortadores e Boaz ofereceu para ela espigas assadas. Ainda sobrou depois que Ruth comeu e ficou satisfeita. Quando Ruth se levantou para continuar a cata de restolhos, Boaz ordenou aos empregados: Deixem essa moça catar espigas também entre os feixes, e não a incomodem.
Deixe também cair algumas espigas dos feixes e não fiquem bravos quando ela as recolher. E Rute catou as espigas no campo até a tarde. Depois bateu as espigas que tinha recolhido, deu quase 45 quilos. Olha para você ver o tanto de espiga que a Rute conseguiu colher. Quase 45 quilos de espigas, né? Rute carregou e voltou para a cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Rute deu também para a sogra algumas espigas assadas que tinham sobrado do almoço. A sogra perguntou: Onde você catou essas espigas? Onde você trabalhou hoje? Bendito seja quem se interessou por você. Rute contou à sogra com quem havia trabalhado e disse: O dono do campo onde trabalhei se chama Boz. Noemi disse à nora: Que ele seja abençoado por Javé, que não deixa de ter misericórdia pelos vivos e pelos mortos. E continuou: Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem o direito de resgate sobre nós. Rute, a moabita, disse: Ele também me falou para ficar com os empregados até que terminem toda a colheita. Noemi disse à sua nora Rute: Minha filha, é bom que você esteja com as empregadas dele. Em outro campo você poderia ser maltratada. Então Rute continuou com as empregadas de Boz, recolhendo espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. Depois ficou morando com a sogra. Então aqui a gente vê aí que Rute, já no início aqui da sua história, junto ali com a sua sogra, já passa por um grande desafio de perder o seu esposo, de perder o cunhado também e perder o seu sogro. Então a gente percebe aqui que logo no início, até porque, se a gente voltar um pouquinho mais atrás na história, a família ali do esposo de Ruth veio de uma terra onde estavam passando por dificuldade, estava passando por fome, por escassez, tinha muita carestia, né? O pessoal estava muito carente ali. Então eles saem da sua região, eles imigram, né, para um outro lugar e na busca de ter uma melhor vida. Então a esposa de Ruth, a Noemi, vai ali de mãos cheias, né? Vamos dizer que ela foi de mãos cheias, foi abençoada com a sua família. Ela estava ali acompanhada, ela não estava sozinha, estava com a sua família. Foi passando-se uns anos, o esposo veio a falecer, assim como os 2 filhos. E coloque-se no lugar. A cabeça de Noemi deve ter ficado assim, sem saber o que pensar. Mas aparece para ela uma certa bênção de Deus. Ela escuta dizer, como eu expliquei, ela ficou sabendo que Javé tinha abençoado o seu povo, dando-lhe pão. Então, com muita fome, ela decide voltar para a sua região e ela volta ali basicamente de mãos vazias. Ela foi para conquistar algo, não conseguiu e voltou para a sua região. Só que ao voltar para a sua região, as 2 noras vieram com Noemi. E uma das noras decidiu voltar para sua casa, só que Ruth decidiu acompanhar a sogra. E ela queria seguir aqueles mesmos conselhos que o povo da família de Noemi seguia, que era seguir os caminhos do Senhor. E aí eu te pergunto, você quer servir assim como Ruth? Você quer ser filha de Deus, quer seguir os caminhos de Deus e abandonar todos aqueles problemas? De vez em quando Deus vai até pedir para que abandonemos a nossa família, não que abandonar de deixar de lado, deixar de falar, mas talvez Deus quer que você se entregue verdadeiramente para o caminho dele, que algumas coisas que você gostava, algumas coisas que você achava que era necessário para a sua vida, Deus mostra que aquilo não passa apenas de necessidades. Então Deus nos chama para um propósito muito maior. E Ruth aqui serve como exemplo para nós. Mostra que ela decidiu, no momento mais difícil que a Noemi passou, a sua sogra, ela decidiu se juntar ali com ela e seguir firme e forte na caminhada rumo de volta à terra de onde a Noemi tinha vindo, mas principalmente para servir o nome de Deus. Então, que nós possamos ter a sabedoria que Ruth teve, de não viver pelas nossas necessidades, pois as nossas necessidades elas podem ser supridas pelo nosso Deus Criador. Que a gente possa, de fato, viver o propósito que Deus quer para a nossa vida. E Ruth serve muito de exemplo para a gente. Então a gente finaliza aqui com a leitura de hoje
E amanhã, o livro de Ruth, o bom dele aqui, né, só fazendo um breve comentário, é que é um livro bem pequenininho. Então amanhã nós já vamos finalizar com ele aí. Vai faltar só mais 2 capítulos, tá bom? Amanhã a gente vai ler capítulo 3 e 4 do livro de Ruth. Espero que você possa aí também escolher seguir os caminhos de Deus, independente daquilo que você tiver que deixar de lado, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã.